E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivaroso. E no vídeo de Prepara Teu Coração que eu vou trazer a locomotiva do Brasil que vem assustando. Os gringos estão se borrando, não tem outra forma de dizer. O Sup vai perseguindo os 3.100 de rating dentro do chess.com. E no final do vídeo, claro, eu vou trazer qual é a posição na lista de rating da plataforma que o Sup tá nesse momento, qual o rating do Sup, se é o recorde ou não, e pra isso vamos ver como que ele tá jogando, que eu vou trazer uma partida que é um absurdo de interessante, uma partida recente, saindo do forno, que o Sup jogou contra o Jules, forte grande mestre francês, de mais de 3.000 de rating. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. Chegou a grande oportunidade para quem quer aprender xadrez. As matrículas da comunidade Sup Alboredo estão abertas. Essa é a primeira turma do ano e uma oportunidade de ouro para aprender xadrez de uma forma dinâmica, didática. Eu sou aluno da comunidade e indico porque realmente é um conteúdo de muita qualidade. Mas, Rafael, eu sou um jogador iniciante. A comunidade também é para mim? Claro e com certeza. O objetivo é ensinar xadrez, conceitos importantes para que tu possa aprender e evoluir da forma correta e desde o início. Além de ter acesso a todo o método de treinamento do Sup e da Júlia, tu ainda vai ter acesso a aulas, criando teu repertório de pretas, de brancas, cursos de Siciliana Dragão, derrotando as sicilianas, derrotando a francesa, como se preparar para torneios, tudo que o Sup aprendeu com o Dvoretsky, erros que impedem a tua evolução no xadrez e muito mais. E tu vai ter acesso também aos novos conteúdos que vão ser criados nesse primeiro semestre, como abertura catalã, finais que todos os jogadores devem conhecer, cursos de anti-sicilianas, como melhorar a estratégia e, novamente, muito mais. E para fazer a tua matrícula, é só clicar no link que tá aqui na descrição, tu entra no grupo do WhatsApp, que no dia 27 de janeiro, tu vai receber lá a oferta para fazer a tua matrícula na comunidade. Não fica de fora dessa, que isso não pode ser mal, jamais. Uhul! E de branca, a locomotiva do Brasil contra esse francês forte, Jules, de mais de 3.000 de rating. Veja que o Sup, nessa partida, botou ele mesmo. Equatrino, favorito de Eita lá, uma francesinha tá sendo jogada. Como vocês sabem, na francesa tem várias opções. O Sup pode jogar a linha do avanço, a francesa das trocas, a clássica, mas não. O Sup escolhe a Tarrasch, que é uma linha bem sólida. A ideia é não permitir o bispo B4, porque tu joga C3 e o centro das brancas tá super sólido. Aqui o francês entra numa linha técnica com C5, combatendo essa estrutura de peões, e o Sup troca em D5, dama D5. A dama tá centralizada. Vejam que tu não pode tirar o bispo, senão vem caindo esse peão de G2. Então, cavalo F3, ele jogou bloqueando a diagonal, e aqui o francês tomou um peão. Rafael, isso acontece nos meus jogos. Perdeu um peão e aqui a coisa começa a enveredar, fica complicada. Olha como o Sup segue jogando. Ele joga bispo C4, ganhando um tempo na dama, e quando a dama vai, ele joga roque. E isso não pode passar despercebido. O Sup tem um peão a menos, mas uma, duas, três peças já desenvolvidas, jogando a vantagem de desenvolvimento. É terrível aqui. Vejam que as pretas têm todas as peças ainda na primeira fileira. O que o Sup tá argumentando é que em algum momento vem cavalo B3 e esse peão central, ele vai acabar caindo. Então o francês fez o quê? Acelerou o desenvolvimento. Ele segura o peão, controla qualquer salto mais atrevido como o cavalo em E5, e o Sup jogou cavalo B3 para de fato tomar o peãozinho central. E aqui o francês jogou cavalo F6. Rafael, é aí que é o problema. Nos meus jogos, não me dão esse tipo de moleza. Certeza absoluta que na minha partida o cara jogaria E5 e aqui eu ficava com o meu peão a menos e nada. Agora, sempre, e claro, isso pode acontecer, mas sempre que tu tem uma vantagem de desenvolvimento tão grande e o teu adversário rei no centro e as peças não estão jogando, quase sempre, eu vou dizer sempre, tem alguma coisa tática para que tu possa aproveitar. E nessa posição não é diferente, tu leva essa bomba que é cavalo toma E5, olha lá. Porque depois da retomada, vem torre E1 e a conta tem que chegar. Esse rei aí no meio do tabuleiro, e se tu desenvolve defendendo o potrilho, tu leva F4, e não só eu vou recuperar a peça, como eu vou tomar todos os teus peões, e tu ainda tá com esse rei aí completamente vulnerável, aqui tu vai abaixo. Então o francês, jogador forte, sabendo disso, ele seguiu desenvolvendo, pois toma o peão, é teu, não vou ficar segurando, porque não dá pra segurar. O Sup tomou agora o peão de D4, veio uma simplificação,
A ideia é que tem a possibilidade da troca das damas e as pretas não tem nenhum tipo de problema aqui. Joga bispo D7 e depois bispo E7 e roque, tá tudo certo. Só que o sup, ele não vai facilitar a vida do oponente. Ele toma de cavalo para dificultar o desenvolvimento. O sup tá defendendo bispo E7 e roque. Rafael, por quê? Porque ele ameaçou bispo B5, ganhando a dama. Então, de novo, tu tem que perder mais um tempinho pra defender a minha ameaça e tu não pode fazer o teu desenvolvimento. Então, A6 foi jogado e esse é um momento muito marcante, porque não tem nada direto, concreto acontecendo aqui. Veja que o sup traz a torre pré-1, então pode trazer a ideia de algum momento se atirar aqui algum sacrifício em E6, pode chegar. Bispo E7 foi jogado, tirando esse raio-x da torre no rei. E nesse momento, o sup segue o que tem que fazer na abertura. Vamos chegar no momento mais importante dessa partida, porque o sup jogou bispo F4, finaliza o desenvolvimento das peças menores, roque foi jogado, e aqui é o momento super marcante do jogo. Porque vejam que parece que tá tudo sólido, tudo equilibrado, e realmente tá. Se botar na máquina, isso aqui vai marcar equilíbrio, mas existe uma ideia estratégica que vem na entrelinha, uma dificuldade que as pretas têm nesse momento. Qual, Rafael? O bispo de C8. Isso tem que ser percebido, isso acontece nos nossos jogos e às vezes a gente não nota esse tipo de coisa acontecendo. Vejam que as pretas têm um grave problema para desenvolver o bispo. O problema é esse, claro, se tu der 2 tempos para as pretas aqui, tu joga B5, bispo B7, já tá tudo pronto. Só que vejam que o sup ele percebe isso e ele não vai deixar o cara desenvolver esse bispo assim, sem algum tipo de problema. Olha o lance que o sup joga nesse momento, cavalo F5. Esse lance, ele é tático, mas ele luta contra o desenvolvimento das pretas. Olha que interessante isso que a gente tá vendo aqui. E nesse momento, foi jogado o da máquina. Vejam lá, o francês jogou o fino. A ideia toda é que eu tô sacrificando o cavalo, mas eu vou recuperar material, porque eu posso trocar as damas aqui. Se tu tomasse o cavalo, e o que o sup diz é que tu consegue desenvolver o teu bispo agora, mas com custo. Eu tô com a torre na 7ª fila e ainda tenho o par de bispos. O francês, sabendo disso, falou, não quero nem pensar em jogar isso. Ele não tomou esse cavalo. Outra ideia, tu também não pode trocar as damas, porque tu leva esse cavalo E7, cheque intermediário, e aqui tu perde uma peça. Então ele jogou bispo C5. Já que o bispo é o problema todo, nas linhas que a gente acabou de ver, ele defendeu o bispo, botando ele numa casa muito mais ativa. E de novo, o que o sup quer aqui é dificultar o desenvolvimento do bispo de C8. Eu não posso simplesmente trocar, porque tu toma de bispo, meu cavalo tá ameaçado, quando o cavalo saltar, o bispo vem para C6. Então o sup, ele vai utilizando a tática para não permitir a ideia estratégica, que é o desenvolvimento do bispo. Ele joga cavalo H6. É mais um lance de energia. E mais uma vez o francês jogou o da máquina. Rafael, por que ele não tomou aqui? Porque tu tá descuidando da segurança do teu rei. Aqui tu vai abaixo, tu leva dama F3 na orelha e vem agora bispo H6 atacando a torre, atacando o cavalo, e 10 de dama G3 mate em G7, a torre vem pra D1. É uma peça que tu tá dando pra estourar completamente as defesas do teu oponente. Aqui tu vai abaixo. E de novo, o jogador forte de pretas não caiu em golpe tático nenhum. Nesse momento, depois de rei H8, vejam que o sup segue na ideia de não deixar o desenvolvimento do bispo de C8. E, de novo, ele usa a tática para que a ideia estratégica seja perseguida. Ele joga o lance dama F3. Muito fino, porque tu não pode ainda tomar o cavalo, tanto que aqui o francês jogou cavalo G8 para tirar essa peça que tá aqui na cabeça do rei. Rafael, primeiro, por que não pode tomar o cavalo? Porque tu leva bispo E5 e tá lá a tática chegando. É dama F6, mate em G7, e se tu voltar para defender o cavalo, tá claríssimo que eu tomo, retoma, vem o rei para G8 e o simples que funciona, tu vai levar a torre G3 e mate com dama G7, não tem o que fazer. Agora, aqui é um momento importante, ele jogou cavalo G8 para tirar esse cavalo, e vejam que o sup aqui ele simplesmente trocou, rei G8 foi jogado, e tu segue com o problema do bispo de C8. Claro que se tu der 2 tempos para as pretas aqui, tudo é solucionado. Tu joga B5, bispo F1, bispo D7 e tá lá. As pretas não tem nenhum tipo de problema. Então o sup, ele não vai permitir isso tão fácil. Ele joga a torre de AD1, traz a última peça pro jogo, ataca a dama, dama em E7. Esse é o momento marcante do jogo pra mim, porque não tem nada
que eu possa fazer direto pra ganhar esse jogo. Tu tem o problema estratégico, não tem bispo D7, tá caindo o peão de B7. Tu não tem B5, que senão tu larga a torre. E aqui, tu tem que ser criativo. Então esse é um fator muito interessante dentro de uma partida de xadrez. Tu sabe que tem uma vantagem estratégica, mas tu precisa continuar melhorando a tua posição, criando coisas. E o Sup encontrou C3, que cria uma ameaça. O Sup tá observando que tem um tema tático aqui. A dama e a torre nas casas escuras. Ele fica de olho numa ideia de jogar bispo em D6, vejam lá. E nesse momento, o francês defendeu. Rafael defendeu. Eu nem entendi a ameaça. Vamos supor que eu passe a minha vez e jogo um lance como H6. Qual o problema? O Sup preparou B4, por isso ele jogou C3. Pra jogar o lance B4, enquanto teu bispo sai, tu leva a bomba tática. E aqui tu fica completamente perdido nessa posição. Então C3 cria uma ameaça, o francês defendeu, e agora é um momento marcante. Porque não tem nada que eu possa fazer que ganhe essa partida, mas tu segue sem poder desenvolver, e se tu não desenvolve, as torres não se conectam. Em resumo, é como se a torre de A8 não participasse do jogo, tem uma torre a menos. Enquanto essa torre não entra, é como se tivesse uma peça a menos. O que o Sup fez? Simplesmente melhorou a posição dele, jogou a dama E4. Não traz nenhuma ameaça direta, ele centraliza a dama, mas dá uma certa flexibilidade. Pode ter bispo D3 para ameaçar H7, pode ter dama em E5 também centralizando, de olho nesse bispo. E aqui o francês, ele segue não podendo solucionar o bispo de C8, então ele joga a dama F6. Agora, esse lance também não pode passar despercebido. Esses caras sempre têm alguma ideia, alguma malandragem. Vejam que ele faz um raio-x no peão de F2. Fica de olho também no bispo. A dama é a única peça que defende o bispo e o Sup jogou bispo G3. Rafael, só pra eu entender, se o Sup fizesse qualquer outra coisa, qual o problema? O francês teria a opção, olha lá, de tentar bagunçar uma posição onde ele já tem problemas estratégicos. E aqui ele vai tomar esse bispo. E de novo, se tu troca as damas, aí sim eu posso ter B6, jogo o bispo para D7, porque não tendo a dama, também não tem esse tema tático que mantém o problema estratégico. Então, dama F6 é um lance interessante. O Sup defendeu, reforçando a defesa do peão de F2, e agora a dama G6 está lá. Por que o jogador de pretas vai propor uma troca dessa? Porque beneficia para ele. Vejam lá, o Sup recusou a troca da jogou dama F3, mantendo o peão de B7 cravado. O bispo não joga. Rafael, qual o problema de realmente trocar as damas? O problema disso é que agora não tem mais o tema da cravada, tu leva B6, bispo B7. Vejam como tem uma ideia estratégica que os dois jogadores estão vendo e eles estão lutando contra essa ideia. Às vezes a gente passa partidas como essa e não se dá conta disso acontecendo. Pensa que são lances naturais. Ah, o Sup aqui só não quer trocar as damas. Não! Ele não quer trocar as damas para não deixar que tu saia do problema do desenvolvimento. Então ele jogou dama F3, mantendo a cravada de B7, e aqui um dilema. Porque as pretas não tem lances, olha lá. A torre não pode vir pra coluna que não entrega a torre, o bispo não pode sair, que tá caindo, essa torre tá trancada, e o que fazer? O francês aqui passou a vez. Passou a vez, aguardando que o Sup tenha algum lance mais ousado, que dê uma oportunidade para ele se livrar desse problema estratégico, e nesse momento o Sup jogou H4, ele não se comprometeu na posição dele. Veja lá, ele melhora um pouquinho a posição com esse lance. Por quê? Ele traz uma ideia de bloqueio, que é jogar H5, por exemplo, dama F6, eu passo a dama para E4, bispo D3, tô de olho nessa diagonal, e com o peão em H5, tu perde a defesa de G6, porque eu tô tomando aqui e já te ganho um peão. O que o francês fez depois de H4? Ele tá vendo que H5 tá vindo, ele jogou dama F5 de novo. Ele insiste na troca das damas para que ele possa desenvolver. E o Sup, nesse momento, ele joga um lance que é muito interessante. Por quê? Não parece que eu vou conseguir mais manter a dama no jogo e ainda impedir que tu se livre da cravada do peão de B7. Porém, o Sup encontrou uma forma tática de manter a ideia estratégica funcionando. Ele jogou o lance dama em E2, olha lá. Até aqui, parece que é um erro isso. Por quê? Porque agora o francês jogou o lance B6. E qual o problema, né? Porque agora vem bispo B7, e quando esse bispo entra nessa diagonal, a posição ela já fica equilibrada. Não tem problema nenhum de pretas. Só que o lance dama E2, ele traz uma ideia tática para defender a ideia estratégica que ficou aí em curso a partida toda. O Sup joga bispo D3,
a dama tá ameaçada e pra onde sair essa dama, tu vai perder o jogo. Se tu jogar dama D5, tu leva bispo H7 cheque e perde a dama. Então dama F6 foi jogado e veio a bomba. É o mate ou a torre. Vejam o que aconteceu aqui. É como eu tô dizendo, às vezes o pessoal diz, partida blitz não dá pra aprender nada. Lorota, loró. Olha a ideia estratégica que foi jogada durante todo o jogo. Muito interessante. E aqui, claro, funcionou tudo isso. O sub ficou completamente ganho e o cara não conseguiu passar o bispo pro jogo. Olha a torre caindo. Bom, a partir daqui tudo é serão, porque ele ainda jogou G6, a torre caiu, o sub tem uma torre inteira a mais. Vejam que as peças estão tudo no lugar certo, ele melhorou a posição. Se o bispo não tivesse aqui em G3, ó lá, segurando F2, tu ainda levaria algum contra-jogo. Então tudo tava no lugar que tinha que estar. E nesse momento veio a hora extra, ó lá. Passou o bispo agora pro jogo, mas já tá com uma torre a menos. O Sup simplesmente propõe a troca das damas. A troca veio e é uma torre a mais. O Sup só quer simplificar agora. Pô, se ele vai tirando as diagonais do bispo de casas claras, troca agora. Esse bispo também simplificou. E aqui o bispo tá trancado. Não tem B5, não tem B7. O cara seguiu jogando, o Sup tomou o bispo. E nesse momento o francês abandonou essa partida, que é uma partida importante, porque com essa vitória, o Sup vai entrando ali no meio dos melhores do mundo da plataforma do chess.com no ritmo blitz. Olha como tá isso. E tá no ar a pressão dessa pele. Vem lá, o Sup jogando como uma máquina terrível e assustadeira de gringos. Vem lá, 2 lances brilhantes, cavalo H6 e também o dama F3. Tudo era muito fino, combinava com a ideia estratégica. A máquina avalia que a gafe da partida para as pretas foi cavalo G8, melhor seria dama C6. E olhando agora, faz sentido porque tu já quer trocar as damas para poder acelerar o bispo B7 ou o desenvolvimento de alguma forma nesse sentido. E vejam que o Sup com essa vitória, ele chega ao rate de 3.058, a um pontinho do recorde histórico, que é de 3.059 nesse momento. Vejam que no top rating do chess.com top 100, o Sup vem na posição 58, botando pavor na gringaiada. E vamos, Brasil! Se tu gostou da notícia, da análise, não esquece de likear e até os próximos vídeos!